Ontem a gente comentou aqui, não no comentário de abertura, o comentário de abertura foi sobre outro tema das armas, mas ladeia. A gente comentou aqui a posição, a conduta do governo federal, especificamente do Flávio Dino, em relação à investigação do caso Marielle Franco. É fundamental que a investigação chegue aos mandantes. É fundamental, para que a gente possa dizer que o crime foi esclarecido. Tem vários crimes no Brasil que não são esclarecidos. Aliás, a maior parte dos crimes de homicídio no Brasil não são esclarecidos. 92% dos crimes do Brasil não são esclarecidos. Então você imagina, nós temos 39 mil homicídios no país, vê se pode um negócio desse. 39 mil homicídios no Brasil, 92%, ou seja, 35.800 homicídios não são esclarecidos. Quantos são os criminosos envolvidos nesses 35 mil homicídios? A gente não sabe se tem alguém que matou mais de um, se tem duas pessoas ou mais que se juntaram para matar uma pessoa, mas nós podemos falar que tem pelo menos 35 mil, ou 30 mil, ou 40 mil assassinos soltos, livres no Brasil, porque os crimes não são esclarecidos, o que é inacreditável um número desse. E o caso Marielle Franco, pela conotação política, né, pelo evidente viés político, seguramente não foi um acerto de contas pessoal do tipo ela bateu o carro em alguém, ela fez alguma coisa para alguém no campo do crime comum. Não, foi um crime, seguramente, tudo indica, um crime de natureza política. Policiais envolvidos, ex-policiais, né, PMs, bombeiros e tal. Por que se juntaram, né, todos aqueles para matar a Marielle Franco? Que interesse ela contrariou, né? Agora, se ela contrariou um interesse, ela contrariou o interesse daqueles que a mataram, ou ela contrariou os interesses de alguém mais graduado na política, ou alguém que explorava algo que ela combatia? Nós não sabemos, porque o crime ainda não foi esclarecido. E esclarecer o crime é chegar aos mandantes. Neste caso, claro, já se sabe quem matou, já se sabe pelo menos uma parte dos envolvidos, a julgar pela delação, que a gente não sabe se é confiável ou não é confiável. Várias delações na Lava Jato caíram, né, pelo fato que mostravam consistência. A delação é o início do trabalho de investigação, não é o fim do trabalho de investigação. Alguém pode contar apontando o dedo para outrem para se dar bem. Aliás, delação premiada, pelo nome, tem um prêmio, tem uma recompensa. E a investigação ontem avançou bem pouquinho, mas bem pouquinho, porque a delação não apontou o dedo para cima, não apontou para os mandantes, apontou para baixo, no máximo para os lados, porque o delator, o tal policial Elcio, ele falou de pessoas que estavam com ele e ainda apontou um que já tinha morrido, falou de um bombeiro envolvido e tal, ok. Os investigadores entendem que avançaram, e avançaram, mas não avançaram para cima, não tem o nome do mandante. Não se trata, portanto, do esclarecimento da morte de Marielle Franco. E ainda assim, ou mesmo não havendo uma revelação importante para ser feita, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi à televisão, deu entrevista, falou para os quatro ventos sobre a importância dessa operação. Ele, e ladeado pelo diretor da Polícia Federal, por um outro funcionário da Polícia Penal, e ele falando, respondendo as perguntas. Eu peguei a delação premiada, tem 8 assinaturas de autoridades, né, de delegados, integrantes do Ministério Público, tem a assinatura da advogada, tem a assinatura daquele que quer ser o colaborador, ele não é ainda um colaborador, né? Vamos ver se ele vai colaborar mesmo, vamos ver se o que ele falou, ele é um colaborador tecnicamente, mas vamos ver se ele realmente colaborou, mas não importa, ele assinou, a advogada dele assinou, então tem 10 assinaturas naquele papel. Não tem a assinatura do Flávio Dino, não tem a assinatura do Flávio Dino. E não tem a assinatura do Flávio Dino
Porque o ministro da Justiça, ou ministros da Justiça, não se envolvem em investigações policiais. Ministros da Justiça chefiam a Polícia Federal institucionalmente. São os representantes para discussões do governo, em outros órgãos públicos, mas eles não falam pelo trabalho da Polícia Federal. Podem discutir o orçamento da Polícia Federal, podem discutir o aumento de efetivo da Polícia Federal, podem discutir mudanças no escopo do trabalho da Polícia Federal, podem conduzir mudanças na legislação que organiza o trabalho da Polícia Federal, podem lutar por mais verbas, mais salário, mais estrutura, tudo isso pode. Agora, entrar na investigação não pode, é proibido. Quem comanda a investigação é o delegado. Ele é o senhor do inquérito. Ninguém manda, nem o diretor da Polícia Federal manda. Pode trocar, o diretor da Polícia Federal pode nomear um superintendente, bem como o ministro da Justiça pode trocar um superintendente, tudo bem. Pode nomear o diretor-geral da Polícia Federal, o presidente da República, teve até discussão na gestão Bolsonaro. Tá. Mas participar da investigação não participa. De forma que, se não participa da investigação, também não tem como responder perguntas. Por quê? Não é ele o senhor do inquérito, razão pela qual no Rio de Janeiro havia uma entrevista com integrantes do Ministério Público, Polícia Federal e tal, e no entanto em Brasília o Flávio Dino resolveu dar uma entrevista para aparecer na frente das câmeras associado ao avanço das investigações do caso Marielle Franco. Para quê? Qual é o objetivo? Transparência não é, porque existe um rito já definido. Transparência não é. Aí ele vai ao Twitter dele, que é dos Twitters mais ativos da esplanada dos ministérios, que põe tudo que interessa a ele. É uma velocidade, é uma efervescência impressionante. O Twitter dele só não é mais ativo do que o Instagram do Fábio França, a Débora Alfano. Só não é mais ativo que o Instagram do Fábio França. O Instagram do Fábio França é uma loucura. Quem já entrou sabe. É uma loucura. Mas o Twitter do Flávio Dino é inacreditável. Então, ele vai e posta, por exemplo, determinei que a Polícia Federal investigue o ex-procurador Deltan Dallagnol. Por que ele tem que falar isso? Sabe? Por que ele tem que falar? Por que ele não dá a instrução, a encomenda e tal, e fica quieto? Por que ele não pode fazer isso? Em nome da transparência? Não. É para ficar bem na foto. Para que ele aparece desse jeito? Com essa frequência, com essa gana? Tirando casquinha. Quando lançou o decreto mudando a política de armas no Brasil, ele fez um discurso, mas olha, de candidato a presidente. Encerrando um capítulo trágico das trevas na vida brasileira. O decreto põe fim ao armamentismo irresponsável. Sabe, capítulo trágico das trevas na vida brasileira? Que capítulo trágico das trevas na vida brasileira? Desculpa. O Brasil era governado por um governo, Bolsonaro, que foi um governo, olha, tem seus acertos, então fez um monte de lambança, mas um monte de lambança. Na área da saúde foi um desastre. A educação, uma vergonha. Uma vergonha. E eu, se fosse ele, cruzasse com o professor, eu atravessar a rua. Tanta vergonha que eu ia ter. Fez nada pela educação brasileira. Nada. Saúde foi uma tragédia. A gestão dele na pandemia... mas ele comprou as vacinas. Mas também se não comprasse a vacina ia ser pichado, né? Ele era contra tudo. Ele não tomou a vacina. Ele falou contra a vacina. Falou que vacina, quem tomava, pegava AIDS. Divulgou dado falso. Defendeu a cloroquina. Defendeu a ivermectina. Um escândalo, uma tragédia, uma vergonha. Não, mas ele tem o direito à opinião dele? Não tem. Como presidente da República, ele não tem o direito de lutar contra a ciência. Então foi um desastre. Agora, capítulo trágico das trevas. Então o que ele vai falar do regime militar? O que ele vai falar da Venezuela? O que ele vai falar de Cuba? O que ele vai falar da Coreia do Norte?
sabe, o que ele vai falar quando realmente o que está em discussão é um capítulo trágico das trevas, não da vida brasileira, mas da vida de um país, né? O que vai falar da guerra da Ucrânia? Se a gestão Bolsonaro é um capítulo trágico das trevas na vida brasileira, ele gastou todas as palavras fortes para definir uma decisão que uma parte do eleitorado tomou, a parte majoritária, da mesma forma que a mesma parte, posto que o Bolsonaro teve maioria e o Lula teve maioria, teve gente que votou no Bolsonaro e teve gente que votou no Lula. E porque quiseram trocar a Dilma pelo Bolsonaro, e quiseram trocar, eu digo Dilma porque a última eleição foi a da Dilma, quiseram trocar a gestão do PT, Michel Temer terminou o mandato da Dilma, quiseram trocar a gestão do PT pela gestão do Bolsonaro, estavam cansados do PT, e em 4 anos, olha, o PT pode festejar, demorou 14 anos para ser substituído, e o Bolsonaro em 4 já caiu fora, voltou o PT. Então o PT tem que festejar, feliz da vida, nós voltamos. Em vez de aproveitar que está voltando, fazer as coisas com comedimento, equilíbrio, vem esse ministro para falar, encerramos um capítulo trágico das trevas na vida brasileira. Não tem uma oportunidade de ficar quieto, que ele fica quieto. Nenhuma. Então fala, e sempre aparecendo, sempre... E aí fala sobre uma delação premiada. Como assim? Fala sobre o processo que abriu contra o Deltan Dallagnol, que merece responder, mas não tem por que ficar repetindo as práticas lamentáveis do pessoal da Lava Jato. E me espanta que aquele que defende o Estado democrático de direito, aquele que defende o devido processo legal, aquele que foi juiz, aquele que poderia ter seu nome, pode vir a ter seu nome indicado para o Supremo Tribunal Federal e tem formação suficiente jurídica para pleitear essa vaga, jeitoso na conversa com os pares, mas de uma vaidade que não tem tamanho. Mas me espanta que uma pessoa com essa formação se antecipe e tire conclusões sobre o que aconteceu no aeroporto de Roma, por exemplo, baseado unicamente no depoimento do Alexandre de Moraes. Eu, se perguntar assim, quem você acha que foi agredido? Eu arriscaria dizer que foi o Alexandre de Moraes. Sabe por quê? Não sei por quê. Eu tenho intuição, mas informação eu não tenho. E ninguém tem. Ninguém tem. Porque tem o depoimento de uma parte, tem o depoimento da outra parte, são depoimentos contraditórios, mas as imagens, o conjunto das imagens ainda não foi liberado, eu não vi, você não viu. Vai saber o que essas imagens mostram. Vamos lembrar de um episódio de uma garota que acusou o Neymar, quando ela foi a Paris, e acusou o Neymar de violência. E depois os vídeos mostravam, quando divulgadas as imagens, que ele era inocente e ela é que estava tramando contra ele. Graças às imagens. Graças às imagens. Porque se não tivesse imagem, poderia ser mais um caso de um jogador, e tem vários, e no primeiro momento eu mesmo falei, caramba, o Neymar, será que ele fez essa besteira aí? Será que ele cometeu este crime? E não cometeu. E não cometeu. Aparentemente, parecia que ele tinha cometido, e de repente, pum, não cometeu, graças às imagens. As imagens do aeroporto de Roma não apareceram até agora. Vão aparecer. E provavelmente vão mostrar quem começou. Em que momento o ministro Alexandre de Moraes se envolveu. Como descrever aquela cena. Tem um gestual da família acusada de ser agressora já apontando o dedo para o ministro? Ou não? Sim ou não? Vamos ver. Mas, no entanto, Flávio Dino, ministro da Justiça, já se antecipou e disse que pode ser, sim, um caso de atentado ao Estado Democrático de Direito. Tem muita gente que caiu nessa. Pode ser até que venha a se configurar, depois das investigações concluídas,
que desde o início houve uma caça ao ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Aí você pode dizer que não é só um entrevero, e pode sim ser um caso de atentado ao Estado Democrático de Direito, não sei. Mas que tal esperar para ver antes? Será que os aliados, os defensores do Flávio Dino e o próprio Flávio Dino não podem esperar para daí então tirar uma conclusão depois dos fatos serem apresentados? Que alguns mais incautos, que alguns mais ingênuos, que alguns mais apaixonados, né, se antecipem e já tomem um lado, eu até entendo. Até entendo. Em alguns casos pela juventude, em outros casos pelo excesso de paixão. Mas o ministro não pode, porque ele ocupa um cargo muito grande. Então, para ele estar à altura do cargo dele, ele tem que se comportar como se deve. E como se deve? Não tem um manual. Tem o bom senso. O bom senso é falar menos. O bom senso é equilíbrio. O discurso dele no Decreto das Armas, quem não viu, veja. Ele está fazendo um comício num evento. Um comício. É uma vergonha. Eu fico com vergonha, desculpa. Eu fico com vergonha. Não é uma vergonha. Eu fico com vergonha. Saber que um ministro da Justiça do meu país falou daquele jeito naquele evento. E também fico envergonhado de ver o ministro da Justiça falando sobre delação premiada, falando sobre tudo. Acho que merece uma reflexão. Ele é muito melhor do que isso, porque ele é inteligente, ele é preparado. Mas a vaidade, às vezes, pode levar ele por caminhos perigosos. Já tem vozes na esplanada incomodadas com esse estilo dele. Estilo, sabe, exibido. A gente vê isso no carnaval, mas na política tem que ter um pouco de calma. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.